Bom dia, meu irmão. E aí, como você está? Espero que você esteja bem. Tem sido uma honra estar aqui compartilhando com você a palavra de Deus, que eu amo a palavra de Deus, irmãos. Quero dizer isso para você nessa manhã. E eu desejo de todo o meu coração que quando eu transmito ela, não só pela beleza dela, mas também pelo seu poder e pela pessoa que a palavra de Deus revela. A pessoa que a palavra de Deus revela é Cristo. Nós possamos crescer em conhecê-lo. E hoje eu vim aqui com um assunto para você que está relacionado com isso. Jesus é o Deus, aleluia, que restaura o que está perdido, ou o Deus que restaura o perdido. Eu quero ler para você o texto aqui de Isaías 42, o verso 1 a 3, que diz assim: Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu eleito em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, não fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá juízo. Aleluia. Antes de eu te explicar o que esse texto está dizendo, eu estava preparando esse esboço para o devocional de hoje e eu fiquei meditando na seguinte circunstância. Você já teve alguma peça de roupa que você gostava muito, que você, quando você a vestia, você percebia que você ficava muito bem? Pelo menos a sua impressão é que é uma peça que vestia você melhor do que a média das outras peças que você tem, de tal maneira que você usa muito ela e chega um momento que você deveria desfazer-se dela, mas você não tem coragem de fazê-lo? Eu já tive camisetas, camisas, calças, e me lembro de uma jaqueta em particular que eu achava que ficava tão bem em mim que eu não tinha coragem de desfazê-la. E em algum momento eu fui pegá-la para vestir e eu percebi que a realidade era muito distante daquilo que a minha mente imaginava. E por que esse exemplo? Porque talvez há pessoas que estão exatamente assim na igreja, que você não sente que consegue render mais como um dia rendeu, você não flui mais como um dia fluiu, você não está queimando de paixão por Cristo da maneira que um dia queimou, você não consegue servir a Deus e manifestar dons da maneira como um dia o Espírito Santo te usou, e talvez até mesmo se sinta desqualificado por situações da nossa vida normal que mudou a vida da igreja. Eu quero citar como exemplo, eu me lembro de uma irmã, uns anos atrás, na igreja que eu frequentava naquela ocasião. Aquela irmã acreditava que ela tinha um ministério do retroprojetor. No dia em que o pastor comprou um projetor, ela imaginou que aquilo fosse um levante do inferno e essa irmã se desviou, porque ela entendia que ela foi chamada por Cristo para comandar aquele retroprojetor. Os mais jovens não sabem nem do que se trata, mas nós projetávamos a canção numa folha transparente e colocávamos aquilo. Há pessoas na igreja que, porque um determinado mover passou, as pessoas também deixaram de se sentir à vontade. E é exatamente a respeito disso que eu vim falar aqui nessa manhã. Então, rapidamente eu quero te explicar isso. Jesus é aquele que restaura o que está perdido, ou Jesus é aquele que restaura aquele que está perdido. Amém? Esse texto, ele diz que o nosso Senhor é uma palavra de Isaías, uma profecia sobre o Messias que viria, e ele diz que Jesus não joga fora, ele não desperdiça a cana trilhada e ele não apaga o pavio que fumega. O pastor Eibe, em certa ocasião, ele ministrava que as crianças, na época ali de Isaías, elas faziam flautas com canas, então elas tiravam som e elas eram instrumentos muito sensíveis, frágeis, e se alguma coisa trilhava elas, se alguma coisa produzia qualquer pequena fissura, aquela cana que foi feita para produzir um som como de uma flauta, deixava de ter a sua usabilidade, então se tornava desprezível. E o pavio que fumega traz aquela ideia de um pavio que estava aceso, produzindo luz e calor, mas que quando o fogo se apagou, o que sobrou foi só uma fumaça que só produz agora um cheiro desagradável.
Amém? E quem sabe nós estamos exatamente nessa condição. A boa notícia é que Cristo é aquele que tem poder de restaurar a cana que se quebrou e dar a ela uma nova usabilidade. Cristo é aquele que não apaga o pavio que fumega, mas ele devolve o fogo, a condição de você arder pelo Senhor, reluzir nos ambientes onde Deus te planta e produzir calor em corações. Esse é o meu desejo, é a minha meditação nessa manhã, mas é também a minha oração. E se você está nessa condição, eu peço que você feche os olhos e receba essa oração agora que eu quero fazer por você, em nome de Jesus. Pai, eu oro para que essa palavra traga ânimos para aquele que está, Senhor, cansado, aquele que está desanimado. Mas eu também oro, Senhor, para que essa palavra nos imunize, porque talvez ela não encontre um coração que está desanimado, ó Deus, mas que essa palavra torne, Senhor, o nosso coração sempre alerta. Ó Deus, nos lembramos qual é a fonte do nosso renovo espiritual. É Cristo. Cristo é aquele que restaura tudo aquilo que está perdido. Cristo é aquele que restaura todo aquele que está perdido. Pai, eu quero abençoar os meus irmãos nessa manhã, em nome de Jesus. Meu irmão, meu único pedido para você é o seguinte: se você foi tocado por essa palavra, compartilhe ela. Amém? Com alguém que você sabe que precisa dela. Tá bom? Bom dia.